Tavares e Druziá. Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre casamento por procuração. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, muitas mesmas. Eles sempre, geralmente quem me perguntar é a pessoa que tá com interesse em casar com algum cidadão da Rússia, né? E descobre que há a possibilidade do casamento por procuração. Muitas vezes é até mais fácil por conta de que casar com um russo na Rússia, você depende muito da sorte de encontrar um bom profissional ali do cartório que vai tentar te ajudar. Porque muitas vezes você chega no cartório russo, eu já tive essa experiência, eles falam assim, nossa, mas a gente nunca realizou um casamento de uma pessoa daqui e um estrangeiro do Brasil. Já realizamos casamento com, no meu caso, falaram assim, já realizamos casamento de um cidadão russo com uma pessoa da Argentina, mas do Brasil não. Então eu fiquei pensando assim, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, é o mesmo procedimento, né? Porque é normal, mas não, eles sempre vão achar algum problema. Então, às vezes, o casamento por procuração é uma boa saída, já que você entra na Rússia já casado, né? Então, às vezes fica até mais fácil. Então, anota aí o passo a passo do que eu fiz para conseguir me casar, tá? Eu tenho anotado aqui, nesse caderno, e também aqui nesse PDF que uma amiga, né, que eu conheci pela internet, que se casou com um cidadão da Rússia desse jeito, me auxiliou e auxiliou um outro rapaz que também se casou dessa forma no mesmo período que eu. Então, anota aí, ó. Primeiro, você tem que pedir para o seu parceiro ir até o cartório de notas da cidade dele e solicitar uma procuração, né, em nome de terceiro. É importante ressaltar que essa procuração em nome de terceiro deve ser alguém que esteja 100% disponível para o seu casamento, tá? Porque, por exemplo, essa pessoa vai ser a responsável por estar com você para assinar ali, para solicitar, né, o casamento e para dizer o sim no dia do casamento. No Brasil, não é permitido casar antes de 15 dias, porque precisa enviar os dados lá pro Proclama, sei lá o que. Tem que divulgar que você vai casar, porque caso... É tipo uma lei que existe. Porque se você divulga e aparece... Vai que você já era casado, né? E daí a pessoa vê lá no Reclamas, na publicidade do jornal, que você tá casando... vai lá e reclama, né? Vai lá e fala, já é casado. Então tem essa lei que te obriga e tal. Então precisa que a pessoa esteja 100% disponível para você realizar essa cerimônia. Então tá, beleza. Então, fez a procuração no nome terceiro, pede também um documento, um atestado civil que você é solteiro, tá? No caso, o seu parceiro, né? Ou a parceira. Procuração, nome terceiro, e o atestado civil. Pega e faz a apostila de raia, né? Raia, sei lá. Nesses documentos. Importante, já agenda o dia da procuração pro terceiro e o do atestado civil na mesma data, porque é primordial que você, sabe, evite desperdiçar tempo, já que todos os seus documentos só têm validade de 90 dias, tá? Passou de 90 dias, tchau, tem que fazer outro documento. Então, aí, o que vai acontecer? Fez esses dois documentos, já tira uma cópia do Zagram Passaporte e também do passaporte. Aí você vai precisar também da sua certidão de nascimento, da certidão de nascimento do seu parceiro, e ela também deve ser apostilada. Então, a procuração, o atestado civil e a certidão de nascimento devem ser apostiladas. O passaporte o passaporte internacional e a cópia do passaporte Zagram não precisa de apostilamento, só de cópia. Junta esses documentos e vai ter que enviar para o Brasil. Vai por algum meio, correio, sei lá, alguma coisa assim, ou alguém que esteja indo para o Brasil que possa estar te ajudando nesse momento, levando os documentos, né? Lembre-se, é importante o prazo, não pode demorar, tem que ir se adiantando. Antes de enviar esses documentos, pede para o seu parceiro já escanear
Enquanto isso, você já vai ter esses documentos por e-mail. E quando você receber esses documentos por e-mail, você já envia a cópia para o tradutor juramentado do Brasil. Porque precisa que um tradutor juramentado faça a tradução desses documentos que estão no russo para o português, tá? Para poder apresentar no cartório do Brasil esses documentos. Beleza, passou isso daí, o que você vai fazer? Chegou os seus documentos na casa, né? Chegou os documentos, o tradutor já começou o trabalho dele, ele vai pedir que você envie esses documentos originais para ele verificar. Eu não lembro se foi traduzido o passaporte Zagran e o passaporte internacional, eu não lembro disso, tá? Eu sei que a procuração, o atestado civil e a certidão de nascimento eu traduzi, né? Então, essas 3 cópias, esses 3 documentos para ele e ele traduziu para mim. Depois que eu recebi esses documentos já tudo feito, né, garantido da tradução, juramentado do cara, eu peguei e fui até o consulado para poder o consulado dar ok, falar, ó, esses documentos são ok. Então, o consulado deu ok nos documentos. Depois de lá, o que eu fiz? Eu fui até um cartório de registro de documentos estrangeiros. É importante destacar isso, que tem que ser um cartório especializado em documentos estrangeiros. No meu caso, como eu sou do interior de São Paulo, eu fui até a capital, que era o único local que tinha esse cartório, né? Então lá eu fiz o reconhecimento de todos esses documentos que havia passado pela tradução juramentada e pelo ok do cartório. O cartório não, pelo consulado. Depois disso, eu juntei todos esses documentos e fui até o cartório da minha cidade para dar entrada de fato no meu casamento. Então eu dei entrada no meu casamento, né? E daí peguei, passou os dias, fui lá e casei, tudo normal. Quem assinou por mim, no meu caso, foi a minha mãe. E a minha mãe também disse sim, né, no dia. Após isso, eu peguei a minha certidão de casamento. O que eu fiz? Ela veio no português, certo? Então eu fiz o inverso. Eu peguei a minha certidão de casamento, mandei pro tradutor juramentado, né, no estado de São Paulo é o Victor Selim, não sei se fala assim o nome. Ele é um ótimo tradutor, responde bem rápido e te ajuda ainda às vezes, tipo, em relação a algumas coisas. Se você tá em dúvida de documentos, né? Aí ele traduziu, eu peguei esse documento traduzido, né, minha certidão de casamento, ele traduziu pro russo, eu peguei e levei até o consulado da Rússia. Ali eu já estava reconhecendo a minha união na Rússia com o meu marido, já que o consulado russo no Brasil, ou qualquer consulado de algum país, é um cartório fora do país, entendeu? Aí aquele cartório da Rússia, que está no Brasil, que se chama, a gente fala que é consulado, reconheceu a minha união de casamento no Brasil, né, que tem valor aqui na Rússia. Então é assim que eu me casei, gente. É bem, assim, estressante por conta dos prazos. No meu caso, gente, eu casei no período da pandemia. Por quê? Em 2019, eu tinha vindo pra Rússia pra me casar e ficar, né? Pra ficar de vez aqui. Mas eu não consegui me casar por conta do cartório. O cartório não tinha data disponível pra data que eu precisava pra poder não exceder aqueles 3 meses, porque eu tinha entrado como turista aqui. Aqueles 3 meses que o turista tem de forma legal de ficar aqui no país, né? Aqui na Rússia. E eu gosto das coisas certas. Então, o que aconteceu? Eu falei, tá, Sérgio, então eu vou ficar aqui até os 3 meses mesmo. E daí depois eu saio, fico 180 dias fora, conforme a legislação pede, né? E daí eu volto. E isso foi final de 2019. Daí eu saí em janeiro de 2020 e eu ia voltar lá por maio, né? Só que o que aconteceu? Pá, pandemia. Pandemia veio, aquela situação muito difícil para todo mundo e a Rússia fechou a primeiro momento para todo mundo, até familiar não poderia entrar. Mas após 3 meses, né, que eles tinham feito essa lei que não poderia entrar nem família,
eles voltaram atrás e a familiares, né, poderiam entrar. Só que eu não tinha me casado, então eu era só namorada, não era esposa, então eu não poderia entrar. E isso foi passando 2020, 2021, né, chegando no final e nada de acontecer mudança. Então, assim, já tava muito caos, né, todo mundo sofrendo, todo mundo num clima pesado mesmo, e a Rússia sem, sabe, sem poder, data de previsão de turista entrar, e a gente não sabia quando ia acabar a pandemia, né, porque parecia que não tinha mais fim. Aí surgiu essa ideia do casamento por procuração no início de 2021. Por quê? Se eu me casasse, eu ia ser família, e sendo família eu poderia entrar, certo? Então começou a minha saga ali em fevereiro, sem muita informação, porque é muito difícil achar informação sobre isso na internet, principalmente assim, com toda essa lista que eu passei, esse passo a passo que eu passei pra vocês. Esse passo a passo que eu utilizei aqui pra falar pra vocês, foi uma outra moça que tinha casado primeiro, que também não achou informação nenhuma na internet, nada, nada, nada. Então, ela me passou essa lista, graças a Deus, obrigada Fernanda, não sei, eu acho que ela não assiste o meu YouTube, que a gente não teve mais contato depois que eu consegui me casar, né? Mas ela é uma pessoa maravilhosa e muito generosa, ela me ajudou, que acabou ajudando o outro menino que também estava se casando com uma russa. E também, consequentemente, acabou ajudando outras pessoas que sempre vêm me perguntar, e eu passo essa relação que já facilita. Não fica fácil, né? Porque é sempre complexo e é muito difícil, tipo, é um momento meio estressante, mas dá certo. Então, voltando ao que eu tava falando, né? Daí eu consegui casar em setembro de 2021, final. E o que aconteceu? Eu mudei meu sobrenome. Daí eu tinha que mudar meus documentos, meu passaporte. Então eu não poderia vir pra Rússia antes de mudar o documento. Aí eu comecei o processo de arrumar meus documentos. Foi em novembro, abriu a fronteira da Rússia para estrangeiros. Então, é assim. Mas pelo menos assim, facilitou, porque como em 2019 nós já tínhamos ido até o cartório, eles tinham nos dito que não saberia, né, realizar essa cerimônia e ia ter que ver com outros órgãos, imagina. Esse povo, Deus me livre. Olha, eu gosto das pessoas da Rússia, gosto da Rússia, mas uma coisa que eu detesto é depender dos cartórios daqui. Eles nunca sabem de nada. Não é com a gente, é com o outro, aí você vai ver com o outro, é com eles mesmo, aí você fala, não, é com vocês, eles falam, é mesmo, é aqui mesmo, tipo, é difícil, tá? E tem uma coisa que os russos, assim, o que eles não sabem, ao invés deles perguntarem pra saberem, eles não perguntam, tipo, entendeu? Se não tá na internet, fazer o quê? Não sabem. Então, é diferente da gente, nós brasileiros. Quando nós não sabemos alguma coisa, a gente fuça, até achar, não é? Vai até o fim pra resolver o problema. Eles não perguntam. Não, se não sabe, não sabe, entendeu? É porque o meu marido mesmo, o Sérgio, eu falo, Sérgio, sabe tal coisa? Aí ele fala, não sei. Aí ele, vou pesquisar. O único lugar que os russos estão abertos a pesquisar é na internet. Mas se não tá na internet, é difícil. Então, é geral aqui, tá? É assim. E isso eu ouvi também da boca do cônsul da Rússia. Ele falou pra mim que isso já é um caráter dos russos. Eles são assim, eles não gostam de perguntar, entendeu? Eles se sentem meio que são inconvenientes, né? Fazendo perguntas ou sei lá. Cada um com o seu jeito, né? Mas então é isso. Eu espero que esse vídeo, né, seja um pouquinho assim, pra facilitar a sua vida. Eu sei que vai ser meio complicado esse momento que você tá passando, que tá tentando casar por procuração, mas que esse vídeo venha trazer pra você pelo menos um pouquinho de, sabe, de esperança, porque vai dar certo, tá? Vai ser difícil, mas você vai conseguir, tenha fé. Então, obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, deixe seu like, se inscrevam e não deixe, tá, de deixar seu comentário aqui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.